Hello girls, hello boys, bem-vindo ao Português Facinho Facinho com Zé Roberto. E no vídeo de hoje a gente continua falando aí um pouco sobre os tipos de gramáticas, né? Abordando aí, fazendo uma abordagem, um estudo da língua numa perspectiva de variação linguística e também de norma culta, beleza? Discutindo aí como os estudos, né? A abordagem da língua pode variar, pode ter um olhar diferente, levando em consideração um olhar numa perspectiva de norma culta ou um olhar considerando a língua dentro de uma perspectiva de variação linguística, beleza? Na aula passada nós fizemos algumas discussões sobre esse assunto, falamos sobre alguns temas e hoje a gente vai responder alguns exercícios aí com vocês, beleza? Português Facinho Facinho com o Zé Roberto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe seu like, beleza? Para ajudar o canal. Simbora, galera, vamos aí às nossas primeiras questões. Ok? Na aula passada nós tínhamos respondido a uma questão já abordando aí uma fala de Bechara, né? Evanildo Bechara. E hoje a gente vai fazer uma leitura novamente do texto dele para respondermos outras questões, beleza? Então acompanhe comigo aqui a leitura. Deixa eu pegar minha canetinha, que já está aqui. Português Facinho, Facinho com Zé Roberto. Sim, bora, galera. A DLP. Como as gírias faladas nas ruas poderiam ser incorporadas ao ensino da língua portuguesa na sala de aula? Muito bem, aqui é a resposta do Bechara, né? Ele diz: acontece que a língua não se esgota só na chamada língua padrão. A língua tem suas variantes de acordo com as situações sociais porque passa o falante. A nossa tese, que é muito frequente na Europa, é transformar o aluno poliglota na sua própria língua, que ele possa dominar mais de uma variante para estar capacitado a lidar com alguém analfabeto, semi-analfabeto ou alguém que domina a língua portuguesa e usar a linguagem para o bem conviver entre os seres humanos. Muito bem? Então veja aqui que, mais uma vez, reforçando, a visão de Bechara é uma visão de uma abordagem mais ampla da língua e não apenas de uma abordagem que considere simplesmente a norma culta. Então, para ele, a escola deveria preparar o aluno para lidar com todas as variantes, para que ele possa adequar a sua língua aos diversificados contextos de comunicação, a interlocutores diferentes, a falar sobre assuntos diferentes, a falar em ambientes diferentes e assim sucessivamente, beleza? Vamos aqui para a questão, vamos ver o que é que a questão vai querer de nós. Essas duas questões foram respondidas no vídeo anterior. Vamos passar aqui para a próxima. Muito bem. Compare os usos linguísticos em cada situação representada na tirinha com a fala do professor Bechara. Então vamos lá, né, vamos ver aqui. Você já vê aqui o título da tirinha é Pobres Ouvidos, né? Então, já dando a entender que as coisas que nós ouvimos, né, que fogem da norma culta, é uma afronta aos ouvidos das pessoas cultas, né? As pessoas que dominam a gramática normativa, né? Então essas pessoas teriam seus ouvidos afrontados ao ouvir falas do tipo: esse trabalho é para mim fazer. Muito bem. Depois eu discuto aqui as falhas de acordo com a norma culta. Uau, essa escada tem muito degraus. Muito obrigado pelo presente. Você não quer vir com nós, desculpe, você não quer vir com nós? Ai, ai, hoje eu acordei meia ruim. O cérebro do Robocop é humano? Eu coloquei menos maionese dessa vez. Tem certeza que esses dados não variam? Claro que tenho, afinal eu sou advogado. Então, muito bem. Como nós percebemos aí, né, essas partes que estão aqui de vermelho, né, grifada aqui de vermelho, destacada de vermelho, são as partes, as falas que fogem da norma culta, né? Então aqui vamos só fazer uma análise perante a norma culta, porque você é obrigado também a dominar a norma culta, né? Agora, além de você dominar a norma culta, quando se faz um estudo dentro de uma perspectiva de variação linguística, entendendo que a língua tem várias formas de se expressar, o que se quer fazer
é com que o aluno entenda que não há necessidade de se tratar aqueles que não respeitam a norma culta com preconceito. Então, a ideia é essa. Não é que a norma culta deve ser abolida, ao contrário, ela deve ser preservada e o aluno, né, de português tem que dominar a norma culta. Agora, o fato dele dominar não vai lhe dar o direito de achar que as pessoas que não dominam devem ser tratadas com preconceito, que é o que nós chamamos de preconceito linguístico, ok? Então vamos lá. Esse trabalho aqui não é para me fazer segundo a norma culta, é para eu fazer porque o mim aqui está na posição do sujeito, e o sujeito é sempre representado pela os pronomes do caso reto e não pelos pronomes oblíquos, beleza? Aqui, né, degraus, não seria degraus, seria degraus. Aqui nós temos um erro de quê? De grafia, ok? Aqui nós temos um erro de uso do pronome, aqui nós temos um erro de grafia. Obrigado, mais uma vez, aqui nós temos uma falha na concordância verbal, não seria obrigado, seria obrigada. A palavra obrigado concorda em gênero com a pessoa que a usa. Então, se for um homem, obrigado, se for uma mulher, obrigada. Você não quer vir com nós, né? Aqui seria conosco. Mais uma vez, uma falha no uso do pronome, né? Hoje eu acordei meia ruim. Aqui nós temos mais uma vez uma falha na concordância nominal, né? Mais uma vez, a palavra meia aqui não funciona como adjetivo, funciona como advérbio, e os advérbios são invariáveis. Então, o meio, no sentido de um pouco, é sempre meio e não tem variação, ok? Aqui a menina falou, né, falou cérebro, né? Foi uma falha também na grafia, desculpe, né? Cérebro. Aqui o mesmo ocorre com menos, é o mesmo que ocorreu com meia, né? A palavra menos também não sofre flexão, trata-se de um advérbio, é sempre menos no masculino, beleza? Tem certeza que esses dados não variam? Aqui houve também uma falha de grafia, né? Seria variam. E aqui advogado, também mais uma falha na grafia. Isso aqui é menos, vamos dizer assim, prejudicial, porque é algo que ocorre na fonética. Não necessariamente quem escreveria a palavra advogado desse jeito, ok? Então vamos lá aqui para a nossa... Nós fizemos aqui uma análise dentro de uma perspectiva de normativa culta, né, da norma culta. Essas falas perante a norma culta estariam cometendo erros, né? Dentro de uma visão, mais uma vez, já falei de variação linguística, seria apenas o que? Formas diferentes de se falar a mesma coisa, ok? Então vamos lá. Letra A. Podemos dizer que no tocante ao conhecimento e ao uso da língua, o professor Bechara e a Tirinha apresentam posturas similares? Justifique sua resposta. Não? Claro que não, né? Como nós já estamos vendo aqui, o termo pobre ouvidos entende que todas esses usos, né, que estão fugindo da norma culta, deveriam ser, vamos dizer assim, reprovados. É motivo de mal-estar para quem ouve, né? Soa ruim. Então, o Bechara não teria essa visão, porque ele tem uma visão mais abrangente da língua e ele iria entender o seguinte, que essas ocorrências, né, embora fuja da norma culta, existe, né, alguma, vamos dizer assim, motivação, algum princípio aí que acaba regularizando esse erro também, ok? Então, beleza? Está respondido aí. Vamos para a nossa próxima questão para não perdermos muito tempo. Texto para as questões 7 e 9, vamos lá. A seguir, lê alguns excertos retirados da gramática filosófica da língua portuguesa ou princípios da gramática geral aplicados à nossa linguagem, de Jerônimo Soares Barbosa, importante gramático do século XIX. Muito bem. Acompanhe aqui a leitura comigo. Que diz assim: toda gramática é um sistema metódico de regras que resultam das observações feitas sobre os usos e factos da língua. Se estas regras e observações têm por objeto tão somente os usos e factos de uma língua particular, a gramática será também particular. Se ela, porém, abrange os usos e factos de todos ou maior parte dos idiomas conhecidos, a sua gramática será geral. Muito bem. Neste fragmento aqui, o Jerônimo, né, ele faz uma separação
entre gramática geral e gramática particular. Existem os usos recorrentes que são comuns a uma língua particular, que ele chamou que seria a gramática particular de uma língua, e aqueles usos que ocorrem em muitas línguas, por exemplo, estruturas, sequências que são recorrentes. Por exemplo, você tem o uso do artigo antes do substantivo. Se isso ocorre em muitas línguas, isso aí seria um aspecto, vamos dizer assim, de uma gramática geral e não o aspecto de uma gramática particular, beleza? Mas aí, para se fazer esse estudo, teria que se considerar várias línguas para se perceber onde é que as, vamos dizer, semelhanças ocorrem, ok? Mas nós já queremos chamar a atenção de vocês aqui para uma coisa. Vejam vocês que esse texto aqui está escrito de acordo com a norma culta vigente na época. De quando? Do século XIX, né? Então vejam vocês, se nós formos comparar este uso com o uso atual, já vai haver muitas diferenças. Então, vejam vocês, mais uma vez, que a língua está em constante transformação. E é essa noção que você tem que entender, que a língua está em constante transformação. Mesmo a norma culta vai sofrendo gradativamente suas transformações, né? Então, vamos só ver aqui rapidamente. Ó. Você tem aqui ó, a palavra gramática, né? Sem acento agudo, teria um acento agudo aqui. E com o uso de dois M's. Você tem aqui filosófica com PH, né? Mais uma vez aqui PH, também sem um acento, né? Você tem a palavra língua, também aqui sem um acento. Portuguesa com Z, ok? Princípio sem acento. Então já são muitas palavras que fogem da norma culta de hoje, né? Então, como mais uma vez, a própria norma culta vai sofrer suas alterações, né? Você tem aqui sistema com Y, né? Metódico com TH e sem o acento, né? Factos com C, mais uma vez, língua sem acento, e somente com acento na primeira sílaba. Então, vejam que você tem várias fugas da norma culta, né? Elas com dois L e assim sucessivamente, beleza? Vamos lá, próxima questão. Da maior parte dos idiomas conhecidos e sua gramática será geral. Chama-se número diferente, terminação de um nome, pela qual indica ser um só ou dois ou mais os indivíduos ou coisas que ele significa. Daqui a divisão dos nomes em singular, isso aqui é interessante também, singular, dual e plural. Tem só dual os nomes que significam parelhas, duas coisas juntas, como por exemplo, andas, andilhas, alforjes, algemas, bofes, bragas, calças, calções, ceroulas, falses, gêmeos e etc. Então vejam vocês que mesmo as palavras aqui, né, que antigamente, a gente entende aqui ó, que essa palavra aqui antigamente, calças, era sempre no plural. Hoje a gente diz calça, não necessariamente diz calças, né? Mas por que era no plural? Porque é composto de duas partes, né, que compõem, que calçam ou que vestem as duas pernas. Por isso era chamado de calças. Como a palavra óculos é formado por duas partes, duas lentes, e é por isso que é chamado de óculos no plural. Nesse conceito aqui do Jerônimo, a palavra óculos se encaixava na mesma situação de calças e calções e ceroulas e falses. Aqui eu acho, não sei se é faces, não sei, não conheço essa palavra. Ok? Então muito bem, vamos para a nossa questão. Com relação ao primeiro excerto, explique de que forma o autor concebe a gramática. Veja que o autor aqui concebe a gramática numa perspectiva de norma culta, né? Observando aquilo que é mais recorrente dentro de uma língua e aquilo que é mais recorrente, ou pelo menos, né, aquilo que é selecionado como recorrente, né, como certo, né? E aí, esse conjunto de uso, esse conjunto de regras, de normas, é o que iria compor a gramática normativa, né? Que é uma gramática no estilo da que ele produziu, né? Nos outros dois excertos, há uma classificação distinta da atual, no que se refere à variação de número singular e plural do substantivo. Muito bem, qual
classificação seria essa? Hoje, nós temos duas classificações apenas, singular e plural, quando nós falamos de números, né? Na época dele, o que ele pretendia era uma gramática que tivesse três classificações de número. Só um objeto estaria no singular, dois objetos que ocorrem sempre juntos não seria plural, seria dual, e aí mais de dois objetos seria o plural, né? Como ele deu aí o exemplo, a palavra as costas, né? Por exemplo, as nossas costas. Você não diz a costa, você diz as costas. Minhas costas estão doendo. Então veja que você usa sempre o no plural. Nesse caso aí não seria plural, para o gramático lá, o Jerônimo, seria dual, ok? Também aqui nessa primeira questão, nesse conceito aqui ainda no número 7 aqui, né, ainda falando sobre gramática, nós vimos que ele tem dois conceitos de gramática. Uma gramática particular, né, focada no estudo de uso das regras particulares de uma língua, e uma gramática geral, que seria uma gramática que concebesse as ocorrências, vamos dizer assim, semelhantes em vários idiomas, beleza? Português facinho com o Zé Roberto. Vamos para a próxima questão. Que lógica o gramático utiliza para estabelecê-la? Sim, muito bem. Nós já havíamos falado aqui, estabelecê-la aqui, fazendo referência à classificação do número, né? Nós já vimos que seria, como já falei, quando fizesse referência a um objeto, estaria no singular. Quando fizesse referência a um objeto que é sempre composto por dois elementos, seria dual. E quando fizesse referência a mais de um objeto, sem necessariamente os objetos ocorrerem juntos, né? Aí você teria o plural, ok? Então você teria aí, mais uma vez, singular, dual e plural. Essa classificação inusitada pode sugerir algo com relação aos estudos da linguagem. Explique, muito bem. Ele diz que essa classificação, que ele chamou aqui de inusitada, pode sugerir algo, né, em relação aos estudos da língua. O que isso sugere? Isso sugere que o estudo de uma língua também pode variar. Não é só a língua que se transforma, é o olhar sobre ela, né? Então, veja que essa abordagem, dentro de uma perspectiva de gramática normativa que o Jerônimo pretendia no século XIX, estava dentro da norma culta, né? Hoje essa abordagem não existe. Então isso sugere que o olhar sobre a gramática, sobre a língua, aquilo que eu vou abordar hoje pode ser o que eu não aborde mais amanhã, né? O olhar que eu considero correto hoje pode não ser mais o olhar que eu considero correto amanhã, e assim sucessivamente, beleza? Mais uma vez, assim como a língua sofre transformações constantemente, a gramática normativa também sofre transformações constantemente, e o olhar da norma culta sobre a língua também pode variar, ok? Português facinho com o Zé Roberto. Vamos para mais uma questão aí. Leia o excerto a seguir para responder as questões 10 e 11. O princípio fundamental de todas as gramáticas, tanto da língua padrão como as da variedade não padrões, é a regularidade. Olha que coisa interessante. O que é que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que quando se faz um estudo dentro de uma perspectiva normativa da gramática, da norma culta, se observa-se pela regularidade, ou seja, aquilo que é regular é o que eu vou considerando correto. Aí ele vem estar dizendo aqui uma coisa interessante, mas também as variedades não padrões se pautam também em um princípio de regularidade, ou seja, aquilo que foge à norma culta não foge, vamos assim dizer, isoladamente. Ela foge porque existe um princípio também que faz com que essa fuga da norma culta ocorra, beleza? Vamos lá. Isto é, todas as variedades da língua se organizam em todos os seus aspectos estruturais, sintáticos, morfológicos, fonéticos, de uma forma regular e reiterável, isto é, as formas são recorrentes. Em outras palavras, por trás de todas as frases, interessante isso aqui, por trás de todas as frases efetivamente proferidas pelos falantes da língua, existe uma gramática, ok?
Então nós já falamos sobre isso também, sobre essa gramática aqui estrutural da língua, né? Toda a frase, toda enunciação proferida por um falante nativo, por mais que fuja da norma culta, ela vai estar de acordo com a gramática estrutural de sua língua, ou seja, sua gramática natural, ok? Aí, letra número 10, acompanha aqui comigo, diz assim: o que seria o princípio da regularidade da constituição das gramáticas? O que seria esse princípio? Isso nos leva a entender que as gramáticas, elas são construídas ou constituídas a partir daquilo que se observa que é recorrente na língua, aquilo que é regular, né? Então, as gramáticas normativas, elas se pautam a partir disso, a partir de um princípio de regularidade, ok? É a partir da recorrência, da observação dessa ocorrência e dessa regularidade que são extraídas as normas, né? Normas essas que depois vão regular também o princípio da ocorrência, beleza? Mas também, além disso, devemos entender também que o princípio da regularidade nos leva a entender que tudo que ocorre na língua não ocorre por acaso. Ocorre sempre seguindo um determinado padrão. Por exemplo, no português, já foi falado aqui, jamais alguém vai criar uma frase colocando o artigo depois do substantivo, né? Há uma regularidade. O artigo vai ocorrer sempre antes do substantivo. Por exemplo, algo que foge da norma culta, né? As pessoas que têm menos escolaridade têm uma, vamos dizer assim, uma dificuldade muitas vezes em pronunciarem, né, o L quando ele está entre duas sílabas. Você vai dizer, por exemplo, Arnaldo, de Arnardo. Você vai dizer Rivaldo, Rivardo. E assim sucessivamente. O mesmo ocorre também quando o L ocorre no final, né? Às vezes para dizer Raquel, diz Raquel, para dizer Isabel, Isabé, para dizer Manuel, diz Mané, e assim sucessivamente. Então veja que há uma regularidade. Essas variedades que fogem da norma culta, ela vai ocorrer sempre dentro de um mesmo ambiente e não ocorrer sempre em ambientes diferentes, ou cada um diz de um jeito, não. Há uma certa regularidade, né? Também com relação ao L, né, muitas vezes há uma troca, né, do L pelo R, aquele, né, para dizer problema, flauta, frauta, flor, flor, e assim sucessivamente. Então como nós podemos ver, as falhas, vamos dizer assim, né, as falhas elas não ocorrem isoladamente, né? João não comete um erro de um jeito, Manuel de outro, não. Todos seguem o mesmo princípio. Então há um princípio de regularidade aí, como foi dito, né? As falhas que são ocorrentes ocorrem com um determinado grupo de falantes, uma determinada comunidade, seguindo sempre um padrão, né? Então a falha acaba obedecendo a esse princípio de regularidade, beleza? E existem vários outros aspectos que nós poderíamos aqui elencar, que representam esse princípio de regularidade, mostrando que as falhas não são isoladas, não são praticadas, né, por um único falante, mas por um grupo de falantes, como eu já falei, que acaba seguindo o mesmo padrão, beleza? Valeu, galera, nesta aula de hoje vamos ficar por aqui. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixa o like para que nós possamos fazer um trabalho com mais qualidade, beleza? Mais uma vez, hoje discutimos aí sobre gramática, né, sobre tipos de gramática, sobre norma culta, sobre variação linguística, sobre gramática natural, sobre os princípios que regem, né, as enunciações, as falas e o uso das línguas, beleza? Entendendo que todas as falas, todos os usos da língua, independente de estar de acordo com a norma culta ou não, é regido por um princípio de regularidade interna da língua, beleza? Valeu, galera, português facinho, facinho com o Zé Roberto. Fique com Deus, bons estudos e até a próxima.